Olá, meus amados, paz e graça para a sua vida. Eu estou passando aqui para poder compartilhar alguns pontos práticos, específicos da área do louvor, né? De ser um ministro do louvor, de ser aquele que foi chamado, né, por Deus para poder ministrar os louvores, para poder ser o agente aí em que vai direcionar a igreja até esse momento de louvor ao Senhor, de adoração. Então, assim, é um tema bem amplo que a gente poderia estar aqui aprofundando, mas eu quero falar de coisas assim bem práticas, bem simples. Primeiro a gente precisa entender a diferença aí da questão do louvor com a adoração, né? O louvor é aquele que fala sobre Deus, que, né, menciona os atos, os feitos, os atributos de Deus. Então, louvar, qualquer um pode louvar, qualquer um louva, né? Basta olhar para o que Deus criou, para o que Deus fez e engrandecê-lo, né? Por tudo aquilo que Ele fez, que Ele tem feito. Enfim, isso é louvor. A adoração, ela somente os salvos consegue entrar nessa dimensão. Adorar já não é somente falar de Deus, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz ou está fazendo. Adorar é falar diretamente com Ele, né? Direcionar, é ter esse toque direto com Ele. E isso são os salvos que têm essa liberdade, esse privilégio, né, de falar diretamente com Ele, né, de através, seja de louvores ou não, né, porque talvez a gente ache que a questão da adoração é só quando eu estou de forma cantada, e não é. A adoração, ela é um estilo de vida. Quando eu decido obedecer a Deus, quando eu decido viver a sua palavra, quando eu decido honrá-lo, glorificá-lo, né, viver a sua vontade para mim, em comunhão com Ele, isso é adoração. E trazendo aqui para o momento aqui do louvor especificamente, a adoração é isso, é esse elo assim, entre eu e Deus, é falar diretamente com Ele, né? Quem Ele é, o porquê, expressar a minha gratidão, a minha devoção a Ele. E isso é algo importante, a gente saber essa diferença. E eu quero falar de algumas coisas aqui, práticas aqui, de forma bem resumida, sem aprofundar. É importante a gente lembrar que nem todo tipo de louvor, né, música denominada como música gospel, música evangélica, coisa desse tipo, nem todo tipo de louvor ele cabe para um momento de culto, né? Existem louvores que ele cabe para um momento, eu estar no meu carro, eu estar com o meu fone no ouvido, em passeio, em viagem, ou no meu trabalho, não sei, dentro da minha casa, enfim, mas são louvores que não se encaixa ali no momento de culto a Deus. E é importante a gente entender que os detalhes eles fazem muita diferença. E como fazem, né? E como fazem. E como ministrar um louvor, como ser um ministro de louvor. Primeiro a gente precisa entender que não basta eu apenas saber cantar para mim poder fazer parte de um grupo de louvor, para mim poder fazer
para mim ser um ministro de louvor, porque cantar muitos cantam, né? E cantam muito bem, com excelência e tudo mais, mas é algo muito além do que o cantar. E também o contrário disso, a gente precisa entender que não é porque é para Deus que eu tenho que cantar, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Ah, só porque eu gosto, só porque eu me identifico, só porque, né, eu tenho facilidade de aprender os louvores, mas você tem uma afinação, você é agradável quando você canta, você tem uma dimensão, um entendimento acerca dos tons, da melodia, do tempo, da música, coisa desse tipo. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança também, né? Da mesma forma que deve ser considerado não somente a facilidade da pessoa cantar, porque senão seria muito fácil sair pegando qualquer pessoa que sabe cantar por aí e dizer que essa pessoa está apta para fazer parte, né, do grupo de louvor, assim também como não basta, é para Deus, o que importa é a minha adoração, tal. Não, não é só a adoração aí que importa. Então precisa ter um casamento nesse sentido, né? Porque é só a sua adoração que importa, aí os ouvidos das pessoas são obrigados a ouvir, ainda que você esteja fazendo a sua adoração, Deus esteja recebendo a sua adoração, mas você desafina, você é desentonado e impossível, né? Acompanhar uma música, enfim. Então, assim, a gente precisa ter bom senso, né? E equilíbrio nesse sentido também. E se aí a primeira coisa que a gente precisa entender acima de tudo, você precisa ser, né, um crente em Cristo, você precisa ter convicção de quem você é no Senhor, você precisa ter convicção de que Ele te chamou para isso, né, do que você realmente quer, não é só voltado para o sentimento do que eu gosto, como eu já coloquei, e entender a responsabilidade e a profundidade disso. Cantar para Deus, né, cantar, ser um ministro de louvor, não é algo tão simples como muitos acham que é. É uma responsabilidade, assim como levar a palavra do Senhor. Porque o louvor, ele sempre vai nos trazer um tipo de mensagem, né? Então é importante eu entender que se a minha vida com Deus, ela não estiver alinhada, ela não estiver conectada, ela não for uma vida verdadeira, genuína, isso é algo muito perigoso. Eu estar fazendo algo, é a mesma responsabilidade que tem de eu pregar a palavra de Deus e não viver a palavra. Então, é a mesma responsabilidade. Nós precisamos entender isso. É porque quando se trata de música, a gente acha que pode ser de todo jeito, de qualquer forma, e a gente está muito enganado acerca disso, né? As coisas do Senhor, elas são santas, elas são coisas sérias e a gente precisa levar isso muito a sério. A nossa vida com Deus, como ela tem sido, eu tenho tido comunhão com Deus e são tudo que eu tô falando aqui são coisas muito profundas, né? Que eu iria ficar horas aqui falando acerca. Mas falando assim de uma forma geral, assim por cima. Comunhão com Deus não é só eu fazer parte da igreja. Comunhão com Deus não é só eu ir nos cultos, né? Comunhão com Deus vai além. O meu íntimo com Deus, a minha vida com Deus, a minha vida diária com Deus. Então, tudo isso influencia muito. Tem também essa questão. Se eu entendi tudo isso, se eu já sei de tudo isso, e se eu vivo isso, se isso é uma verdade na minha vida, nada me impede, né? Mas eu tô ali, mas a timidez não me permite ministrar um louvor, eu apenas ali consigo acompanhar, não consigo sair disso daí, como me faço para me soltar, para me, sabe? Primeiro que quando a adoração ao Senhor, quando você sabe quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele representa para você, quando isso é algo real na sua vida, quando isso é algo vivo na sua vida, é automático, é você e Deus ali naquele momento e é algo
para mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu consigo me desprender do que as pessoas vão achar, não vão, sabe? É algo meu. Mas não adianta você ficar muito preocupada ali, né, com a questão da... Então, é, é uma conexão mesmo. E a gente precisa entender que o ministro de louvor, ele tem o papel, a responsabilidade de levar a igreja até esse momento com Deus, esse momento de adoração, né? Incentivar, ser ali, né, um instrumento que vai preparar os corações para receber a palavra do Senhor e tal. Porque esse momento é um momento em que eu ofereço para Deus, eu ofereço ao Senhor, o momento da palavra em que eu estou recebendo da parte dEle, né, aprendendo dEle, buscando ali dEle. Então, a gente precisa, depois de tudo isso que eu falei, que são pontos essenciais, importantes, ter uma vida de oração, né, uma vida de busca da palavra, conhecer os louvores que você vai cantar, vai ministrar. Porque como é que você vai cantar e você chega lá, você está inseguro, toda a igreja, todo mundo está percebendo a sua insegurança. Não ouve os louvores bastante ali para identificar com os louvores, para poder entender o que os louvores estão falando, o que os louvores querem transmitir, o que os louvores, que mensagem está passando, né? Primeiro, esse louvor ele precisa tocar em mim. É como a palavra, o Senhor me direciona uma palavra, eu medito naquela palavra, estudo aquela palavra, pesquiso, aprofundo. E nesse processo, o Senhor está ministrando ao meu coração, Ele está tratando comigo, falando comigo. Para depois ser algo a partir de mim, consegue compreender? Então o louvor não é diferente. Primeiro tem que ser a sua experiência ali com Deus através daquele louvor. Então não é só essa coisa mecânica de achar, eu vou lá, canto e pronto. Não, é algo muito mais profundo. A gente precisa entender isso, irmãos. Através do louvor, né, conforme as pessoas elas se soltam, elas se entregam, elas se desprendem, o Espírito Santo do Senhor, ele se manifesta, ele se revela, vidas são tocadas, a igreja é edificada, o Senhor recebe a adoração, a presença do Senhor, ela se manifesta, né? O poder do Senhor se revela, então tudo começa a fluir, o agir, o trabalhar de Deus começa a ser uma coisa real, a unção do Senhor. Então, assim, quando eu compreendo tudo isso, quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho mediante a isso, sabe, eu levo isso mais a sério, eu entendo que não é qualquer coisa, a partir daí tudo vai poder acontecer, sabe? E a gente precisa entender isso. Então, algumas dicas que eu gostaria de estar colocando aqui, de forma aleatória, né? Não está nada assim na ordem. E também entender, irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Nós estamos hoje num culto temático. É um culto da família, é um culto de missões, tá? É um culto temático. Aí eu vou, ou é uma festividade, tem um tema, tal. Aí eu vou pegar e preparar os louvores tudo dentro desse tema? Claro que não, né? Claro que não. O começo precisa ser louvores de adoração, que leve a igreja a, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, né? A ter esse momento com Deus. A partir daí é que os louvores temáticos voltados ali para o tema, eles podem ser ministrados, né? Porque o culto, o principal objetivo do culto é esse, é de adorar a Deus, é de torná-lo vivo naquele momento, real, é de exaltá-lo, é de glorificá-lo. Então, se a gente chega num culto temático e canta só louvores ali voltados para o tema e a adoração ao Senhor ficou aonde? Então a gente precisa
se atentar também a esses detalhes. Eu gostaria e poderia continuar falando mais aqui, mas não vai faltar oportunidade. Foi algo que eu senti assim no meu coração, de forma específica aqui para vocês, que faz parte do nosso Ministério de Louvor. E se isso serviu, né, para você de alguma forma, que você possa estar aí compartilhando com mais alguém, né? O vídeo vai ficar grande, vai ficar um pouco longo e eu vou parar por aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te encha de graça, de ousadia, de autoridade, de unção, que você entenda que o seu relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. A partir daí tudo pode fluir, tudo pode acontecer. Se encha do Senhor para que você possa derramar sobre outros. Seja através do louvor, seja através de outra coisa que você vá fazer, vá servir, né, a Deus, a igreja, os irmãos, e é isso. Tudo vem do nosso relacionamento com Ele. É o principal, é o ponto primordial em tudo aquilo que a gente vai fazer na obra, para o reino, tá bom? No ministério. Então é isso. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tem algo que eu esqueci de falar, né? Depois de você conhecer o louvor, de você entender que mensagem ele tá passando e tal, é importante você, né, ir agora para a palavra do Senhor. Esse louvor está inspirado em que passagem da Bíblia? Ele foi inspirado, ele está falando acerca de quem, o que, né? E aí você vai para a palavra do Senhor e aí você vai ter ali a sua ministração, né? Você vai ter segurança ali para ministrar, porque você conheceu primeiro, foi uma realidade, uma verdade primeiro para você. Amém? Então isso é muito importante. São detalhes que faz muita diferença. E não se esqueça de se soltar, né? De se soltar, de vencer aí a timidez, é algo importante, né? O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia nele, ousadia no Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.